Hoje vamos falar de lacração, vamos falar de lactação, a turma do woke, né? Você aí, você é adepto da ideologia woke, né? Você curte lacração? Você é um lacrola? Vamos falar de The Boys. Sim, The Boys. Tá rolando aí a 4ª temporada, The Boys. E parece que uma ficha que tá caindo, né? Tá caindo desde a temporada 3, ela tá caindo devagar, né? Com 4 temporadas de atraso. Mas tá caindo, tá caindo. A gente tá escutando o barulhinho da ficha cair. Mark Miller, eu amo a sua HQ do Superman comunista. Sério? Você gostou quando eu mostrei os gulags e a União Soviética matando milhões de inocentes? Gostou quando o Superman reconheceu que estava errado no final? Eu não leio o que tem nos balões, eu só gosto quando ele soca os outros. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Macho Geek. É Macho Geek. Macho Geek. Recanto do guerreiro. Macho Geek. Macho Geek. Macho Geek. Macho Geek. É o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Você provavelmente já ouviu por aí os militantes espalhando que os nerdolas não sabem de nada, que os nerdolas não leem os quadrinhos, que eles não leem os balões, eles só veem as figuras. E é uma coisa bem engraçada e me lembra muito aquele velho ditado que diz: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É hilário essa galera tentando ensinar cultura pop pros outros, porque eles são uma farsa. Eles não consomem, eles não entendem nada sobre esse tipo de conteúdo, e é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre The Boys, né, e a narrativa imbecil e mentirosa dessa galera é de que os nerdolas não entenderam The Boys e que só viram a lacração. Agora, o que é algo completamente mentiroso, recomendo que você assista esse vídeo pra você entender que nós já falamos há anos, ok? E nós temos agora um comunista chamado Humberto Matos, né, do canal Saia da Matrix. Ele fez um vídeo fazendo uma thumb sugerindo isso, o que é muito engraçado, porque, assim, esse comunista, Humberto Matos, não cansa de passar vergonha na internet, não é de hoje. Recentemente ele foi humilhado por outro comunista em um podcast, ficou bem engraçado, porque chamaram ele de playboy e ele ficou bem tiltado com isso. Tava ele e o Ian Neves ali conversando com um cara que eu desconheço, e isso ficou hilário e viralizou demais no Twitter. Tá, mas só vou te falar uma coisa, você acha que eu não sou um cara quebrado, mano? E esse Humberto Matos, ele faz vídeos no seu canal usando o símbolo do quadrinho Superman Red Sun, que em tradução em português significa Superman entre a foice e o martelo, que é um quadrinho sensacional. E o mais irônico disso tudo é que ele tá acusando os nerdolas de não entenderem The Boys e tá usando o símbolo desse quadrinho na cabeça, que é um quadrinho que critica o comunismo, que critica a União Soviética. E, mano, isso foi hilário. Primeiro que, assim, já tá errado o web comunista falando sobre quadrinho de super-herói norte-americano. É o cúmulo da hipocrisia dessa galera, porque eles tentam usar esse quadrinho pra ficar doutrinando os outros, mas no final das contas, eles estão servindo a uma mega corporação. Esses super-heróis de DC e Marvel são símbolos do capitalismo, e eles estão contribuindo para isso. Que rendem bilhões para Marvel, para DC, fruto do trabalho precarizado de artistas. Vou dar o exemplo de um herói bem famoso, o Superman. Pois é, parabéns aí aos revolucionários anticapitalistas, vocês entenderam tudo, né? Mas o mais irônico é ele tentando acusar as pessoas de não entenderem uma obra. O cara tá usando esse símbolo na cabeça durante um vídeo. E assim, eu vou falar primeiro sobre a história do Superman Red Sun pra vocês, e aqui já vai um alerta de spoiler. Vou mostrar pra vocês como esse quadrinho critica o comunismo e a União Soviética. Nessa história, a nave do Superman, ela cai na União Soviética, né, e não cai nos Estados Unidos. Ele acaba se tornando um braço do Estado, da ditadura da União Soviética. E você tem vários trechos no quadrinho onde críticas são feitas a esse regime totalitário. Inclusive aqui você tem o Batman surrando esse Superman comunista num gulag e falando explicitamente que esse regime do Stalin durante anos oprimiu pessoas e matou milhões de inocentes. Então, a pessoa que lê esse quadrinho e acha que isso aqui é uma propaganda pró-comunismo e que esse Superman é um Superman comunista do bem, que é uma boa recomendação,
essa pessoa não entendeu absolutamente nada do que ela tá lendo. Nesse quadrinho, o Superman se torna literalmente um tirão. Inclusive, ele usa lá a mesma tecnologia do Brainiac, um robô bizarro, para botar um chip mesmo na cabeça das pessoas. E, cara, é assim, se a pessoa não percebe que isso aqui é uma crítica, a pessoa é uma pedra, né? Ela não tem um pingo ali de raciocínio e pensamento crítico. E no final dessa história, o próprio Superman reconhece isso. Superman comunista, entre aspas, né? Recebe um bilhete ali do Lex Luthor, né? Que o Lex Luthor diz pra ele o seguinte: por que você não pega todo mundo e coloca em uma garrafa, Superman? Isso aqui o Lex Luthor tá citando um modo, né? Que é utilizado pelo Brainiac, que ele viaja aí entre galáxias e ele prende planetas ali com seres vivos dentro dessas garrafas. Look at them. Specimens in a laboratory. Just the way you wanted it. É simplesmente uma forma de você controlar e manter tudo ali aprisionado com você. E quando o Superman vê essa mensagem do Lex Luthor, ele desmorona, ele desaba, e ele percebe o que ele havia se tornado, um vilão como Brainiac. Esse quadrinho é escrito pelo Mark Millar, que é um baita de um autor, e é óbvio que esse quadrinho ele não é uma palestrinha unidimensional contra o comunismo. Nesse quadrinho, o Mark Millar ele critica tanto o comunismo quanto o capitalismo, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. O Lex Luthor aqui, que é o rival do Superman nessa história, ele também tá longe de ser um grande herói. É isso, a história faz uma crítica a todos os lados, não é uma história que faz uma propaganda pró-comunismo. Eu vou mostrar outros trechos aqui pra vocês agora da animação, por exemplo, que foi lançada também recentemente. Tem uma parte em que o Superman chega num gulag e uma criança vai lá e interpela o Superman, falando que ele escuta uma folha caindo a quilômetros de distância, mas não ouviram o choro deles, não ouviu o clamor desse povo sofrendo. Tem outra passagem também muito interessante, que é o Batman novamente batendo ali no Superman, né, nesse gulag, e o Batman diz o seguinte: você e o camarada Stalin pode ter métodos diferentes, mas são variações do mesmo tema cansativo. Egomaníacos narcisistas sedentos de poder, inclinados a mudar o mundo segundo a sua própria imagem grotesca. No fim, porém, todos os homens como você caem, inevitavelmente. Nossa, cara, que lindo de ver. E também temos outra passagem que é interessante na animação, né? Isso não tem no quadrinho, mas o Superman simplesmente mata o Stalin com a sua visão de calor. Tem uma cena que o Stalin diz que é preciso pessoas morrerem para o sistema funcionar, e o Superman fala, sabe as palavras, e vai lá e mata o Stalin, entendeu? E essa cena é uma crítica dupla, né? Porque mostra que o Superman tá disposto a matar pessoas e também mostra como era o Stalin, né? Um ser humano desprezível. Inclusive, o Mark Millar tá longe de ser alguém conservador de extrema direita, mas é uma pessoa que vem fazendo críticas à indústria dos quadrinhos atualmente, justamente por esse excesso de politicagem. Ele participou de um podcast do Critical Drinker, né? Inclusive, o Critical Drinker é um canal nerdola, ele faz parte da Liga Nerdola da Gringa, digamos assim, ele é muito próximo do Nerdroid, e eles são muito famosos já nos Estados Unidos, eles sempre são muito críticos a essa agenda woke que vem tomando conta da cultura como um todo. E o Critical Drinker teve o Mark Millar num bate-papo onde o próprio Mark Millar critica esses excessos. Você teve ali a live na íntegra deles conversando, e aqui na thumb, inclusive, o próprio Critical Drinker colocou ali o Superman entre a foice e o martelo. Ele fez um corte ali falando, ó, política nos quadrinhos, escritores ruins e cultura do cancelamento. E aqui tem a opinião do Mark Millar, que eu recomendo que vocês assistam. Obviamente que tá em inglês, se você saca um pouco do inglês, ou então se você quiser usar também a legenda do YouTube, você pode ver, que eu acho interessante para vocês entenderem a visão do Mark Millar e como ele critica. Então sim, o Mark Millar participou de um podcast com o Nerdola, e eu duvido demais que ele seja um cara que tem o intuito de passar pano pro comunismo em qualquer quadrinho. Essa é uma marca muito interessante do Mark Millar, né? Que na verdade é não tomar certos lados. Ele faz isso com Guerra Civil, ele traz ali muito contexto, né? Muitas camadas nas suas histórias. Fez isso também com o Superman entre a foice e o martelo. Ele também fez Kick-Ass, né? Que é um quadrinho que é uma crítica, uma sátira também bem ácida. E eu acho ele muito bom como autor. Eu gosto demais do Mark Millar. Assim, qualquer um que tenha um mínimo de capacidade cognitiva vai ler esse quadrinho, ouvir a animação e vai entender que essa história é uma história crítica, tanto ao comunismo quanto aos Estados Unidos, quanto ao capitalismo, né? Inclusive,
Tem aqui o youtuber Tralhas do John, né? Que, assim, é um youtuber que faz parte do lado canhoto da força, digamos assim, né? Ele mesmo fez um vídeo reconhecendo, falando: Superman entre a foice e o martelo é propaganda anticomunista? E na thumb ele responde sim. E eu acho, assim, errado, tá? Eu já discordo. Como eu disse, essa obra do Mark Miller não é uma obra panfletária, repito, é uma história que traz ali camadas e certas reflexões interessantes. E, no final das contas, ele critica tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. Então, não é uma obra anticomunista. Eu acho que é errado você classificar, simplista, não é você chamar a obra disso. Mas enfim, parece que nem todos os militantes entenderam essa obra, parece que muitos acham que é uma propaganda pró-comunista, e é engraçado porque alguns anos atrás foi divulgado que o filho do Superman era agora o novo Superman IAG, LGTV, né? E isso gerou muita polêmica. Quem criticou essa decisão da DC foi muito perseguido na internet. Teve inclusive jogador da seleção brasileira sendo demitido porque criticou o quadrinho. Algo tipo assim, surreal, né, mano? Mas, no final das contas, muitas pessoas usaram esse Superman comunista pra querer zoar os nerdolas, falando: olha lá. Imagina quando eles descobrirem que o Superman é comunista. Tipo, olha só, essa galera não entendeu absolutamente nada. Vamos rir um pouquinho aqui com essas passagens. Esse perfil aqui falando, ó, tem gente que vai enlouquecer quando descobrirem o Superman comunista de Red Sun. Tá aqui, né, velho? O cara usando esse Superman como algum tipo de exemplo. Tem outro perfil aqui falando: já pensou quando descobrirem o Superman comunista? Pois é. E o cara botou a imagem da animação aqui, o Superman pró-comunista que mata o Stalin. Tá ligado, cara? Ai, é surreal, mano. Temos outro aqui falando a mesma coisa. Imagina quando os Pocket Minions, eu sei o que ele tá querendo dizer aqui, descobrirem que tem um Superman comunista. Pois é, um Superman comunista que no final das contas chega à conclusão de que ele se tornou um ditador, um tirano que tá querendo lá autorizar pessoas e controlar o mundo, né? Nossa, hein, cara. Tem outro aqui falando, ó, a direita dodói tá toda ofendida com o Superman bi e o Superman negro. Imagina quando descobrirem o Superman comunista. Mais um aqui usando a imagem da animação, né? Que inclusive é até mais crítica ao comunismo do que qualquer coisa, né? Então, cara, os nerdolas vão amar essa história. Os nerdolas amam essa animação. É surreal essa galera. E eles acusam os nerdolas de não entenderem, né? Não. Esses nerdolas não entendem o que eles estão lendo, eles só veem as figuras, não leem o que tem nos balões. Temos mais esse aqui: imagina o surto quando descobrirem que tem Superman comunista. Pois é, tem Superman comunista e tirano que faz parceria com Brainiac para controlar o mundo e as pessoas, né? Que baita Superman esse. Parabéns aí, hein, Ivan Costa. Baita Superman esse, super exemplo. Você entendeu tudo, meu consagrado. Temos outro aqui, esse perfil é muito engraçado: curadoria comunista. Isso é hilário, né? Ó, imagine quando descobrir o Superman comunista. Nós já descobrimos e achamos o máximo essa história, porque é exatamente uma crítica a esse Superman comunista, né? Enfim. Temos outra aqui que é: imagina quando descobrirem que existe Superman comunista. Nossa, cara, é a mesma coisa e a mesma imagem. Os caras não têm nenhuma criatividade nem pra mudar a imagem, pelo menos. E sempre o Superman da animação, que é ainda mais ácida contra esse regime. Temos outro aqui que o nome é engraçado, né? Camarada Hidalgo, e tá com a bandeirinha ali da Palestina. Isso já diz muita coisa, né? E ele botou a capa do quadrinho aqui, né? Do Mark Miller. Tá falando: Superman comunista é o melhor Superman. Olha isso, velho. Cara, isso aqui tá hilário, velho. Tipo assim, esse aqui é outro queridinho também, né? Da comunada reacteira de internet, né? De YouTube. Nossa, que hilário. Eles entenderam tudo, né, cara? Eles entenderam muito essa HQ aqui. É como eu disse no último vídeo: se o Homelander usasse no peito uma foice e um martelo, toda essa galera estava chupando esse personagem. E chupa ela. E o idolatrando e falando que ele é o melhor de todos os tempos, que ele é o nosso herói e tudo mais. O que afasta essa galera de personagens como o Homelander é que, na verdade, o Homelander é uma caricatura à direita. Eles discordam mais do Homelander por ficar zoando a agenda woke, zoando o não binário, do que de fato o cara ser um psicopata, ser um monstro, ser um doente da cabeça. Como eu disse, todos os problemas do Homelander estão ligados à política, não ao seu caráter. Se o Homelander fosse exatamente a mesma coisa, mas um defensor do comunismo, essa galera estaria aplaudindo e achando o máximo. Que tá aqui, né? Eles estão aplaudindo um tirano sem saber. Eles estão aplaudindo um personagem que se tornou um vilão e que o próprio reconhece no final da história. É hilário, né, cara? Os caras leram com a bunda esse quadrinho, não entenderam absolutamente nada do que eles estão falando. Mas enfim, pessoal, tá aí. É só pra gente rir um pouco e o quão vergonhoso é essa galera que gosta de ficar arrotando aí na internet de que eles manjam tudo de quadrinhos e que os nerdolas não entendem nada. Tá aí.
é simplesmente ridículo, né? Os caras estão tratando o Superman, que era um vilão, como um exemplo e como um herói. Assim, a cereja do bolo é comunista usando um personagem que é uma crítica ao comunismo, né? Tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, é claro que essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a de vocês, o que é que vocês acham desses militantes aí elogiando o Superman de A Foice e o Martelo? Vocês acham que isso diz muito sobre o caráter dessa galera? Vocês acham que se o Homelander fosse comunista, eles iriam achar o máximo? Enfim, comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.